Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do verso 5, irmãos, diante de um texto que nos traz o relato de dois servos de Deus chamados Pedro e João, esses homens de Deus vão fazer uma declaração tremenda, maravilhosa para cada um de nós, da verdade de que Jesus é o único Salvador. E diz assim a partir do verso 5: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram ou questionaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Jesus, único Salvador. É Natal. Chegou o Natal. E não chegou hoje. Na verdade, já vem se falando de que é Natal já há quase 2 meses. Começou-se a falar de Natal já possivelmente em meados de outubro. Principalmente os comerciantes, que já deviam ter traçado metas e estratégias para que o seu Natal pudesse ser bem gordo, o seu faturamento pudesse ser bem alto. Há muitas pessoas agora correndo de um lado para o outro, nos grandes centros de compras, nos grandes shoppings. Por mais que se faça shoppings, mas nos finais de semana nós não vemos nenhum vazio, ou com sinal de que vai se esvaziar. Principalmente quando está chegando dezembro, ou mesmo quando chega dezembro, aí que parece que de fato aquelas pessoas que passaram todo ano sem sair de casa, resolvem sair justamente de casa neste mês de dezembro, para ir às compras, para renovar o seu guarda-roupa, ou incrementar o seu guarda-roupa, para comprar móveis para a sua casa. Alguns têm uma preocupação de estar renovando os móveis da sua casa, modificando aqueles que mesmo que não estejam aparentemente velhos, mas trazendo alguma novidade para incrementar o visual do seu lar, da sua casa, da sua família. Muitas lojas fazem propaganda dizendo: venha ser feliz aqui ou acolá, né? Venha ser feliz aqui, comprando aqui, se endividando muito aqui, para que você tenha um feliz Natal, né? Para que de fato você se sinta bem neste dezembro, nessa celebração universal que é o Natal. A Bíblia fala a respeito do Natal de Jesus. E do Natal de Jesus que não se resume, se limita ao mês de dezembro. Mesmo porque ninguém sabe ao certo a data em que Jesus nasceu.
mas que possivelmente não foi em dezembro, deve ter sido entre maio e junho. Mas então por que se celebra o Natal em dezembro? Se celebra o Natal em dezembro porque não é o Natal de Jesus, é o Natal dos Papais Noéis, é o Natal das lojas que querem faturar, tirar talvez um prejuízo, não ter vendido nos últimos 6 meses, e aí, na expectativa de que todo mundo vai correr as compras em dezembro, pois afinal de contas todo mundo coloca a mão no 13º, e aí fica todo mundo naquela expectativa, principalmente quem tem as suas lojas, os seus comércios, que os clientes apareçam e gastem todo o seu 13º, gastem o salário do mês de dezembro e já se comprometa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, porque alguns vão se dividir até dezembro do próximo ano. E com isso, muitos daqui a alguns dias vão estar com a mão na cabeça, talvez se perguntando: quem poderá me salvar? Salvar não talvez de alguma enfermidade, não talvez de alguma doença que tenha sido detectada, porque é provável que muitos de nós gozemos de plena saúde, mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Talvez muitos não tenham preocupação, talvez, de procurar algum médico para fazer uma breve avaliação, pois se sente muito bem, está vendendo, alugando saúde, vendendo e dando saúde. Mas muitos estarão talvez desesperados porque, na empolgação de comprar muito, não pensaram se teriam condições de pagar. Compraram tanto e quando entrou o novo ano, foram surpreendidos com um belo presente chamado demissão. Você está demitido. Já pensou? Começar o ano já demitido depois de tantas dívidas que foram feitas? Outros talvez comecem o ano perguntando: quem poderá me salvar? Porque diante de tudo que ele conseguiu comprar, tudo que conseguiu conquistar, talvez ele agora não consiga ter satisfação em meio a tudo que ele conseguiu comprar e conquistar. Talvez diante de tudo que ele pôde fazer para renovar sua casa, comprar presentes para sua família, ainda assim ele não consiga ver paz e união em meio ao seu lar, à sua casa, à sua família. E diante dessa realidade agora, a única pergunta que vai estar ecoando na sua mente, no seu coração, vai ser: quem poderá me salvar? Quem poderá me ajudar diante desse quadro que eu agora estou vivendo? Meus irmãos, a Bíblia fala que existe um Salvador. Um só Salvador. Não existe apenas um Salvador da pátria. Não existe apenas um Salvador para o Brasil, um Salvador apenas para São Paulo, diante da tamanha crise que está se vivendo de insegurança. Não existe apenas um Salvador para a sua vida, para a minha vida em particular, para a minha casa, para a minha família. Mas a Bíblia nos diz que existe, já nasceu, não em dezembro, mas já nasceu há mais de 2000 anos atrás, um Salvador, e o nome dele é Cristo, o Senhor. Nem tudo está perdido, mesmo para aqueles que se endividaram tanto que agora não veem como podem pagar os seus débitos, as suas dívidas. Nem tudo está perdido, mesmo para aqueles que o médico já tenha lhe dito, já tenha diagnosticado que a doença é incurável, que não há uma saída, que diante da ciência médica aquele caso é inexplicável, não tem solução para ele. Mesmo para o caso daqueles que estão preparados e têm batido de porta em porta nas empresas, já entregou centenas de currículos e até agora não teve uma resposta positiva, de ser chamado para nem sequer uma entrevista. Alguns talvez estejam aqui nesta noite se perguntando: meu Deus, quem poderá me ajudar? Mas será possível, Deus, que tu não estás olhando e vendo a minha situação? Eu passava essa semana aqui no centro de Jordanésia e vi um cidadão com uma aparência muito humilde, ali com um olhar vazio, assim, um olhar em direção assim, à estrada. Eu não sei o que se passava na cabeça dele, mas ele estava ali sentado, ali no banco, aqui próximo ali à parada de ônibus, com um ar de desolado, vendo as pessoas correndo de um lado para o outro, com muitas sacolas nas mãos, outros conversando, outros discutindo o que é que iam comprar, o que não iam, e aquele homem muito humilde ali parado, sentado, olhando, talvez estivesse com fome, talvez estivesse cansado,
dias que pouco importa se a casa está bonita, está bem ornamentada, se pode comprar aquela geladeira nova, né? Aquele fogão que você pisca e ele acende, né? Que você pisca e ele desliga sozinho. Pouco importa se você conseguiu ou não comprar aquela TV, né? Smart TV, onde conecta agora na internet, você assiste o que você quiser, você baixa vídeo, manda foto, recebe foto, só falta descer o Papai Noel pela TV e sair na sua sala, da sua casa. Talvez muitos estejam preocupados se vão poder comprar um presente para o filho, ou para a esposa, ou para o marido, ou talvez para os seus pais, ou para aquela que ama, e diante disso tem se entristecido, se angustiado, e talvez esteja aí tendo muitas dores de cabeça, preocupações, e talvez perguntando quem poderá me ajudar, como eu poderei resolver isso? Eu tenho tantos compromissos, tenho tantas coisas ainda para fazer. Nós lemos um texto, irmãos, que 2 homens de Deus estão sendo presos, estão presos agora, porque haviam feito um bem a um homem que estava na porta do templo, para onde eles tinham se dirigido para cultuar a Deus. Aqueles homens, diante de tantas outras coisas que poderiam fazer, naquele dia aqueles homens escolheram, decidiram ir ao templo e adorar a Deus. E quando eles chegaram lá na porta do templo, diz que um homem estava ali prostrado, sentado ali, pois ele era paralítico. E aquele homem, como de costume, estendeu as mãos para os discípulos e pediu a eles uma esmola. Pedro e João pararam ali diante da petição daquele homem. E eles se voltaram para ele e disseram: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E pegando pela mão aquele homem, inacreditavelmente, extraordinariamente, milagrosamente, aquele homem se levantou. E criou-se um verdadeiro reboliço ali, um alvoroço na porta do templo, pois aquele homem adentrou junto com Pedro e João no templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. Ninguém podia imaginar que naquele dia, naquela hora, que mediante aquelas palavras de Pedro e João, aquele homem pudesse ter se levantado ali, aquele mesmo homem que dias após dias era colocado na porta daquele templo e ficava ali dependendo do favor, da misericórdia das pessoas, que pudesse olhar para eles e compadecer dele. Ai, irmãos, como nós corremos nesses dias, né? Como corremos de um lado para o outro, como nós corremos, não paramos, não prestamos atenção nas pessoas que estão pedindo. Eu sei que alguns se aproveitam dessa oportunidade, desse tempo, desse mês, né, que sabe que as pessoas possivelmente estão com mais dinheiro no bolso e vão às ruas, alguns se disfarçam até de mendigo, de pedinte, para explorar a boa vontade das pessoas. Mas ao mesmo tempo, como nós corremos de um lado para o outro, como a vida é muito mais acelerada aqui em São Paulo, e como as pessoas passam cada dia mais indiferentes, insensíveis àqueles que realmente precisam de uma ajuda, precisam de um socorro, precisam de alguém que tenha misericórdia deles e que possam lhe estender a mão. Pedro e João não tinham nem prata nem ouro. Já pensou a decepção daquele homem quando ele ouviu da boca de Pedro e João que ele não tem nem prata nem ouro? Pronto, né? Mais uma vez que eu pedi em vão. Mas aquele homem pediu às pessoas certas. Ainda bem que ele pediu a 2 homens de Deus. Embora Pedro não tivesse prata nem ouro, nem João, deram aquilo que eles tinham de mais valor. Eles compartilharam com aquele homem aquilo que eles tinham de mais precioso: a fé em Cristo, o poder da palavra de Jesus Cristo. Pedro e João disseram: em nome de Jesus, não é pela minha força, pela minha inteligência, pela minha capacidade, mas eu creio no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. No nome de Jesus há poder para salvar. Aquele homem se coloca de pés ali, entra, salta, glorifica a Deus e diz que todo aquele alvoroço chegou aos ouvidos dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, das autoridades religiosas, daqueles que cuidavam da ordem, né, do templo ali, do santuário, e mandaram pegar, buscar Pedro e João.
mandaram buscar até com certo cuidado, porque eles também sabiam que tinha havido alguma coisa ali que eles precisavam descobrir o que é que era. E que o povo todo estava louvando a Deus, glorificando a Deus. Pedro e João estão agora diante das autoridades. E ele vai, depois de um discurso, onde ele diz: olha, vocês crucificaram aquele que é o autor da vida. Vocês mataram Jesus, que é aquele único que pode salvar, aquele que foi enviado por Deus para poder salvar a humanidade. É porque de todas as mazelas que a humanidade está vivendo, meus irmãos, não há uma outra pessoa que possa salvar essa humanidade a não ser Jesus Cristo. E mesmo que Jesus não tenha nascido em dezembro, já que de alguma forma a humanidade, porque essa comemoração é universal, mesmo que Jesus não tenha nascido em dezembro, vamos nos apropriar dessa data e vamos dizer às pessoas: olha, o Natal não é Papai Noel. O Natal, na verdade, não pode ser representado pelo Papai Noel, pelo tender, pelo chester, não é pelo frango da sadia, a fiesta. Não é comendo ele que você vai ser feliz. Você vai, no mínimo, no máximo, matar sua fome. Seu desejo de comer, um belo frango assado, aquele que você bota lá e vem até um pinozinho para ver quando ele está pronto. E você pode tirar ele, o cheiro incensa, a sua casa, inclusive, deve bater até a rua. E as pessoas passam lá dizendo: tem coisa boa nessa casa, hein? Mas isso não pode trazer felicidade para você. Mas isso não pode lhe salvar dentro dos seus problemas, das suas lutas, das suas adversidades, dentro dos dramas que talvez você possa estar vivendo. Pedro e João, eles declaram ali dentro daquele sinédrio, dentro daquelas autoridades religiosas: olha, não há salvação em nenhum outro. Meus irmãos, quantas vezes você acredita que você, ao longo deste ano, você precisou de salvação? Quantas vezes você sentiu que de fato o mal estava bem perto de você? Quantas vezes você percebeu que a tragédia era iminente sobre a sua vida, sobre a sua casa? Você sabia que o mal pode ter ido muitas vezes até a sua casa? Você sabia que a morte, os cordéis da morte pode ter sido lançados sobre você ao longo deste ano? Domingo passado eu falei aqui que por pouco eu não bati a caçuleta. Por pouco eu não fui vacinado os pés juntos. Por pouco eu não vesti o paletó de madeira, porque foi essa a sensação que eu tive. Na madrugada, uns 15 dias atrás, quando eu estava um pouco enfermo, tomando uma série de antibióticos, lá pela alta madrugada eu me levantei e quando eu tomei um copo d'água, depois eu senti, perdi as forças e eu disse: meu Deus, eu vou apagar, é aqui e agora, Senhor. Tem misericórdia de mim. O sangue de Jesus tem poder. Eu só clamei pelo sangue de Jesus. Eu clamei pela ajuda do meu Senhor e do meu Salvador Jesus. E aí eu chamei mulher, chamei filho, porque eu ia poder fazer. No mínimo, a minha esposa ia ficar apavorada. Talvez ela ficasse lá estatalada, sem saber o que fazer. Meu Deus, não sei se eu grito, se eu telefono para alguém, se eu pego ele, dou uma chacoalhada dele. Eu sei que talvez ela ficasse desorientada, sem saber o que fazer. Por isso que eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu quiser me levar agora, leva, mas também me livra desse mal, que desse mal-estar que estou sentindo aqui. Estou preso aqui com a sensação que eu vou morrer. Meu coração vai parar. Tem misericórdia de mim. E esse foi o mal que eu senti, irmãos. Mas eu tenho certeza que de muitos outros males o Senhor me salvou ao longo desse ano 2012. E eu sei que Ele tem muitos outros males ainda para me salvar. E ai de mim, se eu não crer nele, se eu não confiar nele, se eu não esperar nele, porque só Ele é o Salvador. É o meu Salvador. Pode ser o seu Salvador. É o Salvador da minha casa, da minha família. Pode ser o Salvador da sua casa, da sua família. No livro de João, no capítulo 3, e esse é um texto que você já deve ter ouvido. Você que é crente já deve ter ouvido várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, já deve também ter ouvido algum crente recitar esse texto. Jesus é o único Salvador por causa do dom de Deus. Jesus é o único Salvador porque Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus para nossas vidas. Em João 3 ele diz: porque Deus amou. Porque Deus amou todas as
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, para que todos aqueles que acreditarem nele tenham salvação. Porque a morte é uma realidade da qual só Jesus pode nos salvar. E eu sei que se eu tivesse desmaiado ali, se eu tivesse morrido de um derrame ou de um infarto naquela noite, eu não iria mais chorar. Talvez minha esposa estivesse aqui nessa noite chorando, lembrando que ela deve ter visto muitas vezes isso aqui, pregando a palavra e dizendo que eu cria, ouvindo eu dizer que cria que se eu morresse aqui, se eu fechasse meus olhos aqui, abriria na presença do meu Deus. Ela tem certeza que diante de todos os perigos que eu tenho passado, que nós temos passado, só Deus é quem tem nos guardado. Só Deus é quem tem nos salvado a cada dia. Porque eu não sou tão forte assim para enfrentar tantos perigos dos quais eu enfrentei ao longo desse ano. Eu não sou tão astuto, tão inteligente para que eu possa ter me desvencilhado de tantas ciladas, tantos perigos, tantas armadilhas que devem ter sido montadas pelo inimigo ao longo desse ano 2012. Mas o Senhor Deus tem me salvado de todos os males. Você só está aqui nesta noite porque Deus também tem me salvado. Porque Jesus veio para nos salvar. A mensagem do nascimento de Jesus é: nasceu o Salvador. A mensagem que o anjo trouxe para os pastores é: nasceu o Salvador. Lá em Belém nasceu aquele de quem os profetas anunciaram, Jesus o Salvador. Quando Mateus escreve no seu capítulo 1, ele diz, no capítulo 1 ele diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse filho vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A princípio, Jesus veio salvar o seu povo, os judeus. Mas João disse: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, a esses, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Salvos. Aos que creem em Jesus, podem bater no peito e dizer: eu creio que eu estou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nasceu, porque ele aqui viveu, porque ele aqui morreu em meu lugar, porque ele aqui pagou pelos meus pecados, porque ele é o único Salvador, porque ele é um presente de Deus, mediante o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Natal quer dizer, o Natal de Jesus quer dizer Deus nos amou. O Natal do Papai Noel é o Natal do homem que nasceu lá na Letônia, né? O Natal da árvore é o Natal daquela tradição lá, né, de povos antigos, né, que alguns acreditavam que se incorporavam nos pinheiros os espíritos, e eles adoravam, eles se prostravam e eles pediam. Mas o Natal que eu celebro não é nenhum desses aí. O Natal que eu celebro é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Salvador da minha vida. Jesus, ele é o único Salvador e só ele tem a mensagem da salvação. Quando Jesus chamou vários discípulos, vários homens para segui-lo, teve momentos que Jesus teve que dar a eles duras palavras. Teve momentos que Jesus teve que revelar a eles duras verdades, grandes e duras verdades. Teve momentos que Jesus teve que pedir para eles deixar tudo para poder segui-lo. Teve momentos que Jesus disse: olha, renunciem a tudo, tomem a cada dia a minha cruz e sigam-me. E aí, diante desse discurso de Jesus, está lá em João, no capítulo 6, diz que muitos discípulos já não seguiam com ele. Muitos já desistiram da caminhada, de
aí, de tantos discípulos que voltaram atrás, só ficaram os 12. E aí Jesus se volta para os 12 e pergunta: vocês também não querem me deixar não? Irmãos, se tivermos que ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus, talvez muitos deixem Jesus, muitos deixem a igreja. E aqueles que ficaram, Jesus ainda vai perguntar: e vós também não quereis me deixar não? Mas aí novamente Pedro, toma a frente dos discípulos que ficaram e diz para Jesus: Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde é que nós vamos, Senhor? Para onde nós podemos ir, Senhor, se só Tu podes salvar? Só Tu tens a palavra que nos dá vida eterna. Meus irmãos, pode ser difícil ser crente nesse mundo com tantos atrativos, nesse mundo de trevas, nesse mundo que parece, né, que a felicidade se resume, né, em comprar, em ganhar muitos presentes, em poder ter, né, bens, né, e mais bens, em conquistar títulos e mais títulos e mais títulos e prestígio perante essa sociedade. É possível que seja muito difícil, né, para alguns entenderem: puxa vida, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou renunciar, né, correr atrás de uma carreira de sucesso, né, para ter um alto status, né, muito dinheiro, ter uma mansão e ter um grande status. Não, esse negócio de evangelho não dá para mim. Mas escute só, Jesus salva. Você sabia que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui? Você sabia que existem muitos problemas nessa vida que não tem dinheiro que possa comprar, que possa resolver o problema? Você sabia que tem pessoas que nesta hora estão prontas a dar todo o seu patrimônio de toda uma vida, de muito sacrifício, de muita luta, de muito empenho, diante da notícia de um médico que diz: olha, mesmo se você empenhar todo o seu patrimônio, tiver todo o dinheiro do mundo para gastar com seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mulher, nós não temos como resolver esse problema. Você já pensou quantas pessoas, o que não falta dinheiro, mas elas estão também se perguntando nessa hora: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? O que eu devo fazer para salvar essa pessoa que eu amo, meu esposo, minha filha, meu filho, meu marido? A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, o justo. Zaqueu, que era um homem rico, abastado, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava prestígio, ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Estava numa região extremamente estratégica, onde ali conseguia arrecadar impostos para o Império Romano. E desses impostos que eles arrecadavam, um percentual ficava para ele. Era um homem extremamente rico. Mas aquele homem extremamente rico, bem informado, ouviu falar de um homem chamado Jesus. E não com a curiosidade de Herodes, e não com a curiosidade das multidões incrédulas, mas com a curiosidade, né, movida por alguma necessidade que ele tinha e que o dinheiro não podia preencher. Aquele homem resolveu ir atrás de Jesus. Agora pense numa cena: você já leu Lucas capítulo 19? Um homem rico, de alto status, altamente conhecido em toda aquela região, né? Pesquisando, descobriu que Jesus ia passar por um certo caminho. E aquele homem corre à frente, porque era de pequena estatura, e ele sobe numa árvore brava. Você já pensou a cena de um homem importante de dinheiro? Irmãos, tem pessoas de dinheiro para isso, o camarada não quer, né, se abaixar para amarrar o próprio sapato. Imagina subir numa árvore brava, espinhenta. Pois Zaqueu estava com tanto interesse de conhecer quem era esse Jesus, que ele foi e submeteu a isso. E Jesus, quando foi passando por ali, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Qual o tamanho deve ter sido a surpresa de Zaqueu? Ele queria talvez somente olhar. Talvez Zaqueu quisesse apenas conhecer, né? Ver pelo menos a fisionomia mesmo que de cima, de quem era essa pessoa, de tanto que ele tanto tinha ouvido falar. Mas naquele dia Jesus marcou um encontro de salvação com Zaqueu.
ele desceu da árvore e recebeu Jesus com choro. Recebeu Jesus com alegria. E quando ele chega lá na casa, Jesus chega na casa dele, ali entra com Jesus, os seus discípulos, também muitos pecadores, e o próprio Zaqueu. E prontamente Zaqueu se apressou em dizer a Jesus: olha, Senhor, eu quero te dizer que se tem alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero devolver. Eu vou dar metade dos meus bens. E se não, em alguma coisa, eu tiver em falta com alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aquele homem, aquele encontro com Jesus, mostrou um verdadeiro arrependimento. Arrependimento que não ficou só de palavras, mas levou ele a ter uma atitude. Pois ele mesmo sabia que a riqueza que ele havia constituído tinha sido de maneira desonesta. Mas que diante de Jesus, o Salvador, que vai dizer: olha, hoje houve salvação nesta casa. Só podia falar aquilo que de fato poderia proporcionar salvação. E estava ali aquele que era o Salvador, não apenas só de Zaqueu, mas de toda a humanidade. E diante da murmuração de muitos ali, Jesus vai dizer: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe quem é que Jesus vai salvar? Quem está se achando perdido. Sabe quem é que Jesus pode abençoar nesta noite? Quem está precisando da bênção dele. Sabe quem é que Jesus pode curar nesta noite? Quem está enfermo. Pois Jesus é aquele que pode nos salvar. E como disse Pedro, não há salvação em nenhum outro. Como as autoridades ficaram indignadas, como as autoridades ficaram perplexas, perguntaram: olha, com que autoridade vocês fizeram isso? Em nome de quem, afinal de contas, vocês fizeram isso? Explique-nos. E aí Pedro e João disseram: olha, vocês rejeitaram Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, vocês mataram ele, mas Deus, pelo seu poder e pelo seu plano de glória, ressuscitou esse Jesus. Após eu quero dizer a vocês que foi em nome desse Jesus que vocês rejeitaram e que agora é a pedra angular. Foi em nome desse Jesus que esse homem foi curado. Foi salvo da condição de miséria que ele estava vivendo. Foi salvo da condição de mendicância que ele estava vivendo. Foi salvo da dependência que ele tinha de todas as pessoas que entravam e saíam ali do templo. Só Jesus tem a mensagem da salvação. Só Jesus, ele é o único Salvador. E o seu nome é o único que salva. Sua morte é o tema central da pregação. A pregação do Evangelho tem como tema central a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E é isso que nós estamos aqui nesta noite para celebrarmos. A morte, mas também a ressurreição de Jesus. Porque um Deus morto não poderia salvar ninguém. Uma das coisas que o pastor Edson Praza, o ano passado aqui, ele pregando aqui nesse púlpito, a mensagem foi: nós servimos ao Deus vivo. Nós cremos no Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele veio na forma humana, ele foi morto através da crucificação, mas ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. E ele andou entre nós, e ele anunciou a sua paz entre nós. Ele ministrou a sua bênção entre nós, a sua cura, a sua salvação. E ele foi para o Pai. E ele disse: assim como eu estou indo, eu vou voltar para vos levar para mim mesmo. Toda a esperança da vida eterna está em Jesus. Onde está a esperança da sua vida? Talvez diante das dificuldades que você tem passado, ou da dificuldade, diante do problema ou dos problemas que ainda possam vir sobre a sua vida antes que esse ano termine, para quem você vai pedir socorro? A quem você vai clamar por salvação, por ajuda? Você sabia que tem problemas que você pode pedir ajuda do seu pai e ele vai dizer: minha filha, eu não posso fazer nada.
meu filho, eu não tenho como lhe ajudar. Porque você não tenta pedir a ajuda de Deus. Ah, meus irmãos, nós não precisamos. Será que precisaremos ter um conselho de alguém para pedirmos a ajuda de Deus? Será que você, diante de tantas tentativas que já fez para encontrar salvação, você já procurou a ajuda de Deus? A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não vai adiantar você clamar pelo nome de Pedro. Ai, Pedro, me ajuda. Não adianta. Pedro não vai poder lhe ajudar nessa hora. Ai, João, ai, pastor Moacir. Não tem como, irmãos. Tem algumas coisas para as quais eu sou muito limitado. Mas o Deus em que eu creio, o Deus a quem eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que pode ouvir o teu clamor nesta noite. Ele é o Deus que pode socorrer e ver a tua necessidade nesta noite. Segundo a tua vontade dele, nesta noite o Senhor pode operar um milagre na tua vida. Nós temos isso domingo passado aqui. Deus nos fez pregar uma mensagem aqui e dizer: olha, antes que esse ano termine, Deus pode operar um milagre na tua vida. Irmão, não precisa de revelação especial para isso. Pois essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Porque Deus só precisa de um instante, de um momento para operar um milagre na nossa vida. E nós falamos aqui com relação a várias questões. E tocamos numa questão relacionada ao emprego. E em meio a mais de 99% aqui dos irmãos já empregados, tinha um irmão ainda que não estava. Não estava, irmão. Ele não estava empregado, porque ele já está empregado para a glória de Deus. Na quarta-feira ele não estava aqui orando, porque ele estava lá fazendo prova. Fez prova no Senai e passou, né? Fez teste lá na empresa e passou. Deus abriu a porta da graça e do milagre para a vida do nosso irmão. E eu não tenho glória nenhuma nisso, irmão. Porque não foi eu que determinei a vitória sobre a vida dele. Quem determina a vitória sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus, porque é Ele quem nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, e eu quero concluir essa mensagem, dizendo: pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro e João vão falar diante das autoridades que ali lhe interrogaram. Pedro vai dizer: olha, não há salvação em nenhum outro. Talvez você tenha que tentar e pedir ajuda do seu pai, do seu irmão, daquele amigo de fé, irmão, camarada. Talvez você tenha que ir lá naquele banco, né, quando você tem conta de há mais de anos, e tenha que procurar lá aquele gerente, aquela gerente, e dizer: olha, eu estou com um problemão, rapaz, você é a minha salvação. E talvez você tenha que surpreender com o que o gerente vai ter que lhe dizer: olha, eu não posso te ajudar. Olha, eu obedeço ordens. Olha, o banco aqui tem restrições, tem limites, tem procedimentos. Mas antes de você procurar ajuda de qualquer pessoa, peça a ajuda de Deus. Clame a Ele nessa hora. Invoque o nome de Jesus nessa hora. Peça para Jesus lhe salvar nessa hora. Mas não lhe salvar apenas do desemprego. Não lhe salvar apenas da enfermidade. Não lhe salvar apenas da hora da morte. Peça para que Jesus se torne o seu Salvador para toda a tua eternidade nesta hora. Peça, porque o Deus que pode te salvar do desemprego é o Deus que pode te dar a vida eterna. O Deus que pode te abençoar te curando dessa enfermidade é o Deus que pode salvar você e toda a sua casa. Agora Ele só vai fazer isso se você crer nele de todo o seu coração. Diante de um homem extremamente desesperado, que pensava que não havia solução para o seu problema, diante da possibilidade de que os presos que estavam sob sua responsabilidade, que haveriam fugido e que ele iria morrer penosamente, cruelmente na mão, né, dos seus chefes, aquele homem pegou a espada e ia se matar. Talvez alguns estejam pensando nessa hora pegar um revólver e tentar se matar, achando que tudo vai acabar ali, que ali vai ser o fim dos seus problemas. E aí aquele homem pegou a espada e ia se matar, e os discípulos lá dentro do cárcere gritaram: olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos.
aí aquele homem todo trêmulo, todo apavorado, porque ninguém tira a sua vida tranquilamente. É algo apavorante. Diz que aquele homem saltou, pediu luz e saltou dentro da cela, todo trêmulo. Perguntou aos discípulos: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E aí Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisamos pedir ao Senhor Jesus, irmãos. Creia em Jesus para a salvação, não somente de nós, mas de toda a nossa casa. Nossos filhos precisam ser salvos. Tua esposa, teu marido, você mesmo, todos nós precisamos da salvação. Só a salvação no nome de Jesus.